Olá, eu vou discutir nesse vídeo como resolver um problema de condução de calor com condições de contorno não homogêneas. Então, eu já tinha discutido anteriormente, em outro vídeo, como modelar e resolver um problema da seguinte forma, onde eu tenho uma barra de um determinado material, que possivelmente pode ter temperaturas diferentes ao longo dos seus pontos, e ela está em contato com reservatórios a temperatura nula. Então, um reservatório à esquerda e à direita da barra. E a gente aprendeu como modelar e resolver esse problema, mas mesmo sem essa modelagem, a gente tem a intuição de que, se eu esperar muito tempo, a temperatura nos pontos da barra vai se alterando até que ela atinja equilíbrio com esses reservatórios que estão a temperatura zero. Ou seja, depois de muito tempo, todos os pontos da barra vão estar com a mesma temperatura que a dos reservatórios. Mas agora, nesse vídeo, eu vou considerar um problema da seguinte forma. Agora eu ainda tenho esses reservatórios em contato com a barra, mas eles não necessariamente vão estar a temperatura zero e podem ter temperaturas distintas. Então, vou considerar especificamente esse exemplo, em que um reservatório está a temperatura 2 e o outro está a temperatura 10. Então, eu vou discutir a modelagem desse tipo de problema, mas a intuição sugere que, se eu esperar muito tempo passar, a temperatura nos pontos da barra vai variar, e de forma que, após muito tempo, ela deve atingir uma configuração mais ou menos assim, ou seja, a extremidade esquerda da barra vai estar numa temperatura próxima à do reservatório que está em contato com essa extremidade, e aí essa temperatura deve ir aumentando, 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 até que a sua extremidade direita vai ter uma temperatura coincidente com a temperatura do reservatório da direita. Agora, então eu vou ter esse degradê de temperatura após muito tempo. Como descrever detalhadamente esse degradê, só a intuição não resolve, mas com uma modelagem matemática a gente vai poder dizer exatamente qual que é a temperatura nos pontos da barra, em cada um dos pontos da barra, depois que muito tempo se passou. Então eu vou resolver em mais detalhes esse problema. Agora eu vou chamar a temperatura da barra de U. Tá? Então, U de x e t é a temperatura num ponto x da barra num instante de tempo t. Então, eu vou assumir que ela satisfaz a equação do calor, com uma constante aqui, 25. Mas lembrando que o valor preciso dessa constante vai depender das unidades de medida que a gente escolher para descrever o problema, ou seja, a unidade para temperatura, para posição, para o tempo, e além disso vai depender de qual material a barra é feita. Mas para fixar as ideias, eu vou considerar essa constante aqui como 25. Eu vou assumir que o comprimento da barra é 1 e que, inicialmente, para t igual a zero, todos os pontos da barra, para todo x, têm temperatura 5. Mas tudo que eu vou discutir aqui, ou a estratégia para resolver o problema que a gente vai obter, funcionaria também se eu tivesse qualquer função de x aqui do lado direito dessa equação. Então, juntando essas informações todas, nosso objetivo é encontrar uma função u que satisfaz a equação do calor para x entre 0 e 1 e t positivo, que satisfaz esse par de equações que a gente chama de condições de contorno para todo t positivo e que satisfaz a condição inicial, ou seja, a função u tem que valer 5 quando t igual a 0 e o x está entre 0 e 1. Então, a novidade desse problema para o problema que eu tinha resolvido anteriormente é de que agora as minhas condições de contorno envolvem valores aqui que não são zero. E vocês podem lembrar que a estratégia para resolver o problema quando eu tenho zeros aqui, ó, tá? Então, se ao invés de 2 eu tiver 0 e ao invés de 10 eu tiver 0, a estratégia é a gente encontrar várias soluções do problema formado por esse par de equações e explorando o fato de que, tendo zeros aqui, aqui e aqui,
esse par de equações forma um problema linear homogêneo. Significa que combinações lineares de soluções desse problema continuam sendo soluções desse problema. Agora, devido ao fato de eu ter números não nulos aqui, o problema formado por essas equações agora é não homogêneo e essa estratégia não pode ser aplicada da mesma forma. Mas o que a gente pode fazer é roubar uma ideia da álgebra linear, de como resolver, de como encontrar o conjunto solução de um sistema linear não homogêneo, ou seja, em que o vetorzinho B que aparece desse lado é um vetor não nulo, e aqui eu tenho a matriz de coeficientes do meu sistema linear, e x seria a incógnita do sistema. Como que eu posso encontrar, principalmente quando esse sistema admitir infinitas soluções, como que a gente pode encontrar todas as soluções? A estratégia é a gente considerar também a versão homogênea desse sistema linear, ou seja, em que eu tenho a mesma matriz de coeficientes, mas esse vetor B eu troco pelo vetor nulo. A gente sabe que qualquer solução do sistema não homogêneo pode ser escrita como a soma de uma solução particular, alguma solução desse sistema não homogêneo, mais uma solução arbitrária da versão homogênea dele. Então, se eu pego a solução geral da versão homogênea do problema, somo com uma solução particular do não homogêneo, eu obtenho a solução geral do sistema não homogêneo. Uma ideia similar é usada em equações diferenciais ordinárias de como obter o conjunto de solução de uma EDO não homogênea como essa. O que a gente pode fazer é considerar a versão homogênea dessa equação, em que a gente troca essa função pela função zero. E aí a gente sabe que a solução geral da EDO não homogênea pode ser expressa como uma solução particular da EDO não homogênea, mais a solução geral da versão homogênea da EDO, que nesse exemplo específico são essas funções. E aqui, no nosso problema de condução de calor, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, nosso foco inicialmente vai ser na EDP e as condições de contorno, e no final a gente vai tentar satisfazer também a condição inicial. Como eu tinha dito, esse é um problema não homogêneo, então a gente vai considerar a versão homogênea dele, em que a gente vai considerar a mesma EDP, mas as condições de contorno a gente vai trocar por zero. Tá? Aqui eu tinha 2 e 10 nas condições de contorno, eu vou considerar um problema em que eu troco esses números por zero. E o bom é que a gente já sabe resolver esse problema homogêneo. E aí não é difícil a gente verificar que a solução, qualquer solução desse problema não homogêneo, pode ser expressa dessa forma. Quer dizer, eu vou pegar uma solução qualquer da versão homogênea do problema e somado com uma solução particular do problema não homogêneo. Não é difícil vocês verificarem que, substituindo essa expressão aqui nas equações do problema não homogêneo, eu verifico que elas são satisfeitas. Não importa exatamente quais sejam essas funções, desde que eu assuma que essa função satisfaz esse problema, satisfaz essas equações todas aqui, enquanto que essa função w satisfaz todas essas equações da versão homogênea do problema. E notem também que eu já estou considerando uma solução particular especial aqui para o problema não homogêneo, que seria uma função que depende só da variável x e não da variável t. E isso vai simplificar muito o cálculo e a determinação dessa função. Então vamos fazer isso. Vamos encontrar essa solução particular do problema formado por essas equações. E a gente vai considerar uma função só na variável x, e por isso a gente vai chamar ela de solução estacionária. No que diz respeito ao problema físico modelado por essas equações, eu teria uma situação em que a temperatura da barra não varia no tempo. Então agora é só uma questão de pegar essa função e substituir nas equações. Se a gente substituir na EDP, o que vai acontecer? Ora, se a função só depende de x, a derivada parcial dela com relação a t vai ser zero.
A derivada segunda dessa função com relação a x vai ser simplesmente a derivada ordinária dessa função de segunda ordem. E esse fator de 25 eu vou poder eliminar, porque do lado esquerdo eu vou ter zero. Então eu obtenho uma EDO muito simples para essa função. E, além disso, se eu impuser para essa função essas condições de contorno, eu obtenho essas condições sobre a função v. Então a gente cai aqui num problema de valores de contorno de 2 pontos, que é simples de resolver. A solução seria essa aí. E está encontrada qual seria a solução particular desse problema não homogêneo. Na sequência, a gente encontra a solução geral do problema não homogêneo, seria essa aqui. Eu não vou discutir como que a gente obtém, isso está discutido no outro vídeo. Mas, juntando então essas duas informações, a gente constrói a solução geral para o problema não homogêneo, formada por essa solução particular do problema não homogêneo, mais a solução geral da sua versão homogênea. E com isso em mãos, a gente pode atacar finalmente o problema como um todo e tentar resolver a condição inicial também. Então, retomando, essa aqui seria a expressão geral para a solução do problema formado por essas duas equações. Agora, para satisfazer a condição inicial, é só uma questão de fazer t igual a zero nessa expressão. Quando eu faço t igual a zero, eu vou ter exponencial de zero aqui, e essas exponenciais vão sumir da minha expressão. E aí eu pego o que eu obtenho e igualo a minha condição inicial, que nesse caso é a função constante i igual a 5. E a gente obtém essa igualdade. Anotem que está aparecendo uma série de Fourier em senos aqui. Eu posso isolar essa série dessa equação, quer dizer, eu vou jogar esses dois termos aqui para o lado direito, obtendo essa igualdade, o que me mostra que o que eu tenho que fazer para resolver esse problema é encontrar a série de Fourier em senos dessa função, menos 8x mais 3, quando o x varia entre 0 e 1. Eu também não vou discutir como que a gente obtém a solução desse problema, isso está discutido em outro vídeo, mas a resposta seria essa aí. Esses seriam os coeficientes da série de Fourier em senos daquela função. Agora, para obter a solução do problema, é só substituir essa expressão para os CNs na expressão que eu tinha para a solução geral do problema. E obtenho essa função de duas variáveis que satisfaz simultaneamente as três equações do meu problema. E para encerrar, eu gostaria de fazer a observação de que a gente pode deduzir o que eu tinha discutido no início do vídeo, o que vai acontecer com os pontos da barra, com a temperatura dos pontos da barra, depois que eu espero muito tempo. Bom, esperar muito tempo, matematicamente, significa tomar o limite de t tendendo ao infinito da minha função. Agora, vocês podem observar que a dependência temporal dessa função está aqui nessas exponenciais, que são exponenciais decrescentes, por causa desse sinal de menos, e que o limite delas, quando t tende a infinito, é zero. Então, a princípio, eu tenho que tomar cuidado, porque eu vou tomar o limite dessa expressão como um todo. Colocar limites para dentro de séries é uma questão delicada, mas nesse caso aqui a gente pode justificar que isso pode ser feito. Eu posso colocar o limite para dentro do somatório da série. Portanto, cada um dos termos da série vai tender para zero por causa dessas exponenciais. A série como um todo vai desaparecer nesse limite e só vai sobrar essa expressãozinha aqui. Ou seja, o limite da temperatura, quando t tende a infinito, mais para um x qualquer, vai ser 8x mais 2. Quer dizer, a temperatura da barra, quando x igual a zero, vai ser 2, coincidindo com a temperatura do reservatório que está à esquerda. Quando x igual a 1, a temperatura vai ser 10, coincidindo com o reservatório da direita. E nos pontos intermediários, a temperatura tem essa expressão, ou seja, ela cresce linearmente da temperatura de um reservatório até a temperatura do outro reservatório. Bom, era só isso. Muito obrigado pela atenção.